Eu tô gravando a aula, tá bom? E vou disponibilizar lá no YouTube para vocês. Se alguém quiser ver depois para tirar alguma dúvida, vai No ficar nosso caso, que é disponível. o livro 4, né? Se não me engano, é o livro 4. É o capítulo 8 e o capítulo 9. É. O capítulo 8 que a gente estava vendo sobre os nutrientes. E a gente já vai dar alguma olhada desse capítulo 9. Que a Porque o gente vai livro ver 3 os a gente já órgãos. concluiu. Isso. A gente vai falar sobre os órgãos que são relacionados à digestão. Mais gente aqui esperando pra entrar. Só mais um minutinho. Gente, eu vou cortar o microfone de vocês, tá bom? E vou deixar o meu. Durante a aula, aí, no finalzinho, a gente abre para vocês poderem tirar alguma dúvida, para vocês perguntarem alguma coisa. Vocês conseguem me escutar? Faz um joinha aí. Se consegue me escutar. Então tá bom. Então, eu acho que ninguém mais vai conseguir falar durante a aula. Isso. O Samuel está entrando agora. Já deu 8h05, então a gente já vai começar, tá bom? Um bom dia para todo mundo. Vamos para mais uma aula não presencial, né? A gente está chamando esse novo modelo de aula assim. Esperando que em breve a gente esteja na escola, tá bom? Quando a gente estiver na escola, a gente retoma todos esses conhecimentos, tá bom? Que a gente não teve a oportunidade de estar falando presencialmente. Mas vamos continuar então. Então, se você está com o seu livro, né, eu queria fazer uma pequena revisão do capítulo 8, né, a gente já falou muitas coisas, mas se você está com o seu livro aí, está lá na página 130 do livro 4, né, o capítulo 8 sobre energia e alimentação. Eu vou fazer um pequeno resumo deste capítulo, para a gente poder entrar no próximo, que é o capítulo 9, que a gente vai ver os órgãos do sistema digestório. Tá bom? Eu vou partilhar a tela aqui do livro, para que a gente possa acompanhar junto. Então, vocês estão vendo aí o livro, né? Então, vamos falando um pouquinho de cada uma dessas partes aí. Olha só. Primeiramente, aqui ele vai falar sobre alimentação e evolução humana. Então, essa questão da alimentação para a nossa evolução, né, como espécie, ela é muito importante. A quantidade de alimento disponível, ela influencia diretamente o que vai acontecer com a evolução, né? Quanto mais energia disponível, né, mais capacidade um ser vivo tem para passar por esse processo evolutivo, né? Só para vocês terem uma ideia, os seres humanos, eles se diferenciam muito dos outros animais em relação ao cérebro, né? O nosso cérebro é muito maior do que o cérebro de qualquer outro ser vivo, de qualquer outro animal. E a parte do corpo humano que mais gasta energia é justamente o cérebro. Então, de toda a energia que você come em um dia, na sua alimentação, cerca de 20% dela vai direto só para o seu cérebro funcionar. Então, imagina assim, essa questão evolutiva, né? Os nossos antepassados, segundo a biologia, tinham um cérebro menor. E aí o processo de evolução fazendo com que o tamanho desse cérebro aumentasse até chegar na nossa espécie. Então, isso aconteceu graças a essa disponibilidade de energia que a gente consegue, né? A caça, a pesca, a questão do plantio, tudo isso, alimento, então, é muito importante. Os animais, então, né, incluindo nós, seres humanos, nós somos heterótrofos. Heterótrofos. O que significa essa palavra? Nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento, né? Aí você pensa assim, professor, mas a gente planta,
a gente cria os animais e nós nos alimentamos. Então, nós estamos produzindo o nosso alimento. De fato, isso acontece, mas quando você ouvir falar de autótrofo ou de heterótrofo, que é o nosso caso, a gente está falando ao nível celular. Então, os heterótrofos não conseguem produzir o seu alimento dentro de suas células. Os outros autótrofos conseguem fazer isso, né? Quais são os autótrofos? Aqueles que fazem fotossíntese. Então, principalmente as plantas e as algas. Estes seres vivos, eles conseguem, então, produzir o seu próprio alimento. Nós, os animais, nós não produzimos. Nós somos heterótrofos. Então, assim, o que acontece? A gente tem que falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, para você entender isso. As plantas sempre serão a base de toda a cadeia alimentar. Por quê? Porque elas conseguem pegar a energia do sol e fazer com que essa energia seja transformada em um carboidrato. Se você se lembrar da última aula, o carboidrato, a gente precisa comê-lo para produzir energia. Então, a planta, ela consegue produzir o carboidrato que ela vai utilizar como fonte de energia, através de uma organela que a planta tem em suas células, chamada de cloroplasto. Então, lá no cloroplasto da célula vegetal, acontece a fotossíntese e a planta, então, acaba produzindo o seu carboidrato, que é a glicose. Tá bom? A glicose é um tipo de carboidrato, é um monossacarídeo. Nós, animais, nós somos heterótrofos, nós não temos cloroplasto nas nossas células. Então, o que precisa acontecer? A gente não produz este carboidrato. E nós precisamos dele para poder produzir a nossa energia. Então, nós devemos nos alimentar, tá bom? É por isso que a gente tem que comer, para a gente conseguir esses carboidratos. E aí, vai passando de ser vivo para ser vivo. Se você imaginar, fazer um pequeno exercício aí de lá dos seus anos iniciais de estudo, se você lembrar da cadeia alimentar, sua professora ou seu professor deve ter te falado que a vaca come o capim, aí a gente vai lá e come a vaca. Isso é uma cadeia alimentar. Tem mais gente que querendo entrar, vou permitir a entrada. A gente já tem quase 50 alunos aqui esperando. Aliás, já na aula. Isso. Acho que tá todo mundo aqui agora. Então, voltando, retomando aí. Tem mais uma aqui. Retomando aí, então. Quando você come, né? Você está passando a energia entre os seres vivos, né? Então, por exemplo, a planta ela conseguiu pegar a energia do sol, transformar isso em um carboidrato. Aí a vaca comeu a planta. Então a energia que a planta conseguiu agora vai passar para a vaca. E aí a gente vai lá então come a carne da vaca. Então a energia que estava na vaca passou para a gente. Então uma transferência de energia, tá bom? Então ele vai falar muito disso aqui nessa primeira parte, tá bom? Aqui do livro, que você está vendo, alimentação e evolução humana, né? A questão do fogo também muito importante para a gente poder cozinhar os alimentos. Esse processo de cocção, né, do alimento já é importante para a digestão, né? Se você se lembrar da última aula, o que eu falei para você? A gente tem que quebrar os alimentos que a gente come dentro do nosso corpo, fazer a digestão deles, para poder absorver os nutrientes. Então, se a gente aquece esse alimento, isso já facilita muito esse processo de digestão, né? Cozinhar os alimentos facilita muito o processo de digestão que acontece dentro do nosso corpo. Então, é basicamente isso que ele vai falar aqui, tá bom? Depois ele vai falar, então, dessa questão do metabolismo, né? O que é o metabolismo, gente? É o funcionamento da nossa célula. E a nossa célula, para funcionar, ela precisa quebrar ou ela precisa unir nutrientes, né? Então, se você ouvir falar de catabolismo, o catabolismo ele se refere à quebra de moléculas. Por exemplo, né, eu falei para vocês na última aula sobre os polissacarídeos, que são carboidratos muito grandes. Então a gente tem que quebrá-los para poder absorver os nutrientes. Então isso é um metabolismo relacionado ao catabolismo. E depois a gente tem o anabolismo, né? O anabolismo é o contrário. Se o catabolismo quebra, o anabolismo ele junta moléculas. Então, por exemplo, dentro das nossas células acontece um processo para a produção das proteínas. Então, a gente vai ver isso depois. Quem está desenhando aí na tela, por favor, para com isso. Não é possível que vocês vão entrar na aula para fazer graça. Apague isso daí, por favor. Obrigado. Então, você tem a questão do anabolismo, quando você junta
moléculas para formar outras. Tá? Isso acontece muito dentro das nossas células também. Depois ele vai falar dos macronutrientes, né? Macro e micronutrientes. Lembrando que os macronutrientes são aqueles que a gente precisa em grande quantidade, a gente precisa ingeri-los em uma quantidade maior. Quais são os macronutrientes? Está escrito aqui, ó, carboidratos. Deixa eu aumentar para vocês verem. São os carboidratos, as proteínas, os lipídios e a água. Então, a gente precisa desses nutrientes em grande quantidade na nossa alimentação, né? Os carboidratos, né? Eles são importantes porque estão relacionados à obtenção de energia e a gente consegue encontrá-los nesse tipo de alimento aqui, ó. Aqui a gente tem bastante carboidrato. Dentre os carboidratos, então, a gente tem uma classificação. Os carboidratos simples, que são os monossacarídeos, os carboidratos um pouquinho maiores, que são os disacarídeos, e os carboidratos grandões, que são os polissacarídeos. Lembrando da última aula, monossacarídeo, você não precisa quebrar, ele está sozinho. Então, se você comeu algum tipo de monossacarídeo na sua alimentação, ele já vai ser absorvido diretamente, né? Quais são os monossacarídeos? Glicose, galactose e frutose. Esses três são monossacarídeos. Então, comeu algum desses três, já absorve direto. Os disacarídeos, né, são dois monossacarídeos que se ligaram. Dois monossacarídeos que se ligaram. Esses, a gente precisa quebrá-los, a gente precisa quebrar essa ligação. Os disacarídeos importantes são lactose, maltose e sacarose. Lembra lá da história? Não sei se vocês viram a aula que eu gravei no YouTube. Gli faz mal, né? Glicose mais glicose faz maltose, né? A união de duas glicoses faz um disacarídeo chamado de maltose. Glifru faz Sa, glicose mais frutose faz sacarose, e gligá faz lá, glicose mais galactose faz o disacarídeo que a gente conhece como lactose, né? Presente no leite. Lactose está presente no leite. E depois a gente falou sobre os carboidratos bem grandes, que são os polissacarídeos, né? Os grandões, os polissacarídeos grandões são formados por milhares de monossacarídeos. Então, o principal polissacarídeo que a gente tem como exemplo aí é o amido e o glicogênio, né? Então, quando você come batata, mandioca, basicamente você está comendo amido. Lembra que amido é produzido somente pelas plantas. Glicogênio você acaba ingerindo também, mas glicogênio é origem animal. Por exemplo, quando você come fígado. O fígado é um local que produz bastante glicogênio. Então, comeu fígado, né? Foi lá no açougue, comprou o fígado e ingeriu, você acaba ingerindo grande quantidade de glicogênio também. Aqui ele fala um pouquinho sobre as fibras alimentares, né? As fibras alimentares, elas não serão quebradas, a gente vai ver isso depois. Elas são formadas basicamente por celulose e a gente não tem enzima para quebrar celulose. Celulose é um tipo de polissacarídeo, mas apesar da gente não tirar nutriente da celulose, a gente precisa da fibra alimentar para a movimentação do alimento dentro do nosso corpo. Tem que ter fibra alimentar. Depois ele vai falar aqui sobre as proteínas. As proteínas também são macronutrientes, né? São polímeros, são moléculas muito grandes formadas por aminoácidos. Então, as proteínas precisam ser quebradas para liberar os aminoácidos. Os aminoácidos serão absorvidos e nós vamos utilizá-los para a fabricação das nossas próprias proteínas. Esse processo você vai ver depois, o ano que vem, quando você estiver lá no 9º ano. Tá bom? E as proteínas têm várias funções. As proteínas têm funções enzimáticas, elas transportam substâncias, elas entram na regulação de alguns processos no nosso corpo, estão relacionadas ao sistema imunológico, né? Vocês estão ouvindo falar aí da COVID, e aí aquelas pessoas que já tiveram e agora têm anticorpos, né? Estão imunes contra a doença, é porque elas têm, então, esse anticorpo que é um tipo de proteína. Depois ele vai falar sobre lipídio, né? Lipídios são os óleos e as gorduras, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de nutriente, a gente precisa deles, mas ingeri-los em grande quantidade de alimentação pode ser um pouco perigoso, que pode provocar sérios problemas de saúde. Ele vai falar um pouco das gorduras insaturadas, das gorduras saturadas, sendo que as gorduras insaturadas, elas são um pouco melhores em relação às saturadas. A gente consegue descobrir se o alimento tem esse tipo de gordura
olhando a tabela, né, de informação nutricional, que eu já mostrei para vocês, já falei um pouco sobre essa tabela. Então, se você quer saber se tem esse tipo de gordura, é só você olhar lá. Deixa eu apagar aqui. A água, né? A água é muito importante, cerca de 70% do nosso corpo é composto de água, e a água, ela está presente no metabolismo celular. Nossa célula só funciona se tiver água. Então, por isso que ela é muito importante, né? Ela acaba atuando como um solvente, está escrito aqui, né? Muitas substâncias se dissolvem na água, então, por isso que ela é importante. Ela é chamada, inclusive, de solvente universal. Então, basicamente, é isso sobre os macronutrientes. Depois ele vai falar sobre os micronutrientes. Os micronutrientes também são importantíssimos. Só que esses aqui você não precisa de uma quantidade tão grande na sua alimentação, né? Micronutriente, vitamina e sal mineral. Então, ele vai falar um pouco sobre as vitaminas, né? Ele faz essa distinção entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Vitaminas lipossolúveis são aquelas que se dissolvem na gordura. Vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem na água. Aí ele vai separar essas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, e vai te falar um pouquinho da função de cada uma dessas vitaminas. Já disse para você na última aula. Aqui não tem como, a gente tem que lembrar da vitamina e lembrar da função dela. Precisa lembrar de todas? Lembra lá. Não, eu te dei algumas importantes, né? Falei da vitamina A, falei da vitamina D, e aqui embaixo falei da vitamina C. Vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, juntamente com as vitaminas do complexo B. Então tem que lembrar da função dessas aqui, pelo menos. Vitamina A, vitamina D e vitamina C. Depois ele vai falar sobre os sais minerais. Existem vários tipos de sais minerais diferentes e cada um com uma função. Então entra naquela mesma história das vitaminas. Tem que lembrar do sal mineral e saber a função dele. Então ele vai te falar aqui, ó, cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, potássio, sódio, zinco. Isso são alguns, existem outros. E cada um desses aqui tem uma função. Então é importante saber a função desse sal mineral. Por exemplo, todo mundo sabe que cálcio é bom para os ossos. Os nossos ossos precisam de cálcio para ficarem fortalecidos, porque exatamente essa é uma das funções do cálcio no nosso corpo, né? Vocês já ouviram falar daquelas pessoas mais velhinhas que têm osteoporose, ou seja, o osso é fraco. Porque muitas vezes ao longo de sua vida, a alimentação que ela tinha não tinha grande quantidade de cálcio. Isso deixa o osso mais enfraquecido, tá? Vai falar sobre o ferro, que atua no transporte de oxigênio no sangue, está relacionado à anemia, inclusive, né? Se você faz um exame de sangue e mostra que você tem anemia, então provavelmente o médico vai recomendar que você ingira alimento. Você tem uma alimentação que tenha bastante alimentos com ferro, por exemplo, o feijão, a couve tem bastante ferro, tem o fósforo, o magnésio e assim por diante, tá bom? Então cada um deles tem uma função para a gente. Tem os exercícios, já passei alguns para vocês, a gente vai passar o restante, vou encaminhar o roteiro de estudo hoje lá na plataforma para a gente fazer esses exercícios. E agora eu queria começar a falar um pouquinho, então, sobre isso daqui, gente. Sobre o capítulo 9, sobre os órgãos do corpo humano que estão relacionados ao nosso processo de digestão. Vou diminuir um pouquinho aqui. Mas eu queria comentar isso com vocês. Então, assim, primeira coisa importante para a gente compreender. Nós precisamos quebrar os alimentos que nós ingerimos. Porque alguns desses nutrientes presentes no alimento, eles são muito grandes. Eles não conseguem entrar dentro das nossas células. Então, a gente precisa quebrá-los. A gente tem que quebrar o alimento. O processo de digestão é processo de quebra de alimento. Só que a gente tem duas maneiras que a gente pode fazer isso. Então, a gente tem a digestão mecânica e a digestão química. Então, tem duas maneiras diferentes de quebrar o alimento. Uma é mecanicamente e a outra é quimicamente. Como é que a gente quebra o alimento a partir da digestão mecânica? Quando você coloca o alimento na boca e começa a mastigá-lo, o que você está fazendo? Você está triturando o alimento. Ou seja, por exemplo, um pedaço de carne que era grande, quando você mastiga ele, ele começa a diminuir de tamanho. Então, isso já é um processo de quebra. Só que é um processo de quebra feito pelos seus dentes. Então, a gente chama isso de digestão mecânica.
Então você pergunta, professor, onde é que começa a digestão? O que você vai responder? Na boca. A digestão ela já começa na boca. Quando você mastiga o dente, você já está diminuindo o tamanho dele. Então, isso é digestão mecânica. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente de cada uma dessas partes, cada um desses órgãos, e eu vou falar para vocês depois, na próxima aula, quais são os dentes que a gente tem na nossa boca, a função de cada um deles, quantos são esses dentes. A gente vai ver a figurinha que, inclusive, tem no livro, tá bom? Então, a digestão mecânica começa na boca. O outro tipo de digestão é a digestão química, ou seja, dentro do nosso sistema digestório, em alguns desses órgãos que você está vendo aqui, existem substâncias que vão quebrar o alimento. Essas substâncias que quebram o alimento, nós chamamos de enzimas. Então, se você está com seu caderno aí, anota aí. As enzimas realizam a quebra química do alimento. Então, por exemplo, lembra lá do polissacarídeo? Lembra lá do amido? O amido é uma molécula muito grande. A gente tem que quebrar essa molécula para a gente poder liberar os monossacarídeos que ela tem. Tem gente querendo entrar aqui. Então, a gente tem que quebrar. Mastigar, só mastigar, como a molécula ela é grande, mas se a gente for falar, então, assim, pensar o tamanho, né? O polissacarídeo é uma molécula grande, mas se você mastigar, você não vai conseguir quebrar ele, porque moléculas são pequenas. Então, a gente precisa da ação de enzimas, de substâncias químicas que vão quebrar esse nutriente. Então, a gente tem a quebra química. A quebra química sempre vai ser realizada por enzimas. Então, recapitulando, digestão mecânica acontece na boca. A mastigação do alimento é a digestão mecânica. Quando a gente engole esse alimento, ele vai continuar sendo quebrado. Só que agora a gente vai ter uma quebra química a partir da ação enzimática. As enzimas vão quebrar aqueles nutrientes que não foram quebrados na nossa boca a partir da... tem alguma pessoa chamada de Hackerman querendo entrar. Vocês sabem quem é? Deixa eu liberar aqui. Aprovar aqui, eu não sei quem é. Vocês sabem quem é? Faz assim, se souber. Quem é Hackerman? Deixa eu ver aqui o que eu faço, peraí. Para a aula por causa disso. Eu não vou aprovar a entrada não, tá? Depois eu falo com a coordenação para o aluno que quiser entrar na aula com o nome certo. Então vamos continuar aqui então. A digestão... deve ser o Eduardo, mudou de nome aqui. Então, a gente tem o processo de digestão mecânica acontecendo na boca, com a mastigação, a gente engole esse alimento, ele vai passar por todos esses órgãos que você está vendo, e ao longo desses órgãos, as enzimas, né, elas vão atuar quebrando quimicamente, né? Então, quais são os órgãos que vão compor o nosso sistema digestório? O primeiro deles é a boca. A boca, a gente chama de início do tubo digestório. Então, se você olhar aqui, gente, é como se fosse um tubo. Este tubo ele tem uma entrada, que é a boca, e ele tem uma saída, que é o ânus. Então, nós temos o sistema digestório completo. Alguns animais, né, fazendo uma comparação, eles têm o sistema digestório incompleto. Não existe ânus. Por incrível que pareça, alguns animais não existe o ânus. O sistema digestório ele é incompleto. Então, o mesmo orifício que o alimento entra, as fezes também saem. Alguns animais são assim. Nós, como temos o sistema digestório, o tubo digestório completo, temos a boca e temos o ânus. Então, você está vendo aqui, ó, a boca. Logo depois, aqui assim, a gente tem uma outra estrutura, bem aqui no início da garganta, chamada de faringe. Eu acho que essa figura aqui ela não está completa. Deixa eu pegar uma outra aqui. Acho que essa aqui está melhor. A gente tem a boca. Bem aqui no início da garganta, a gente vai ter a faringe. Depois a faringe, não está escrito aqui, mas depois a gente vai ver. A gente tem depois, então, o esôfago. O esôfago leva o alimento, quando você engole,
ele leva o alimento da sua boca até o estômago. Então, a gente tem boca, faringe, esôfago e estômago. Depois do estômago, a gente tem aqui no meio, no nosso abdômen, intestino delgado. Então, logo depois do estômago, começa o intestino delgado. Quando termina o intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. Tem as cobras, os animais vertebrados, todos eles têm sistema digestório completo. Bom, então a cobra tem ano sim. Então depois aqui do estômago a gente tem o intestino delgado, depois do intestino delgado a gente vai ter o intestino grosso, depois do intestino grosso já perto do final do tubo digestório a gente tem o reto e logo depois a gente tem o ânus. Esses são os órgãos que formam o tubo digestório. Então quando você come algo, entra pela sua boca e vai passar por todas essas partes até sair pelo ânus. As fezes, elas são o quê? As fezes são aquilo que você não conseguiu quebrar. Então, por exemplo, quando você come os alimentos, existem algumas partes desse alimento que você não vai conseguir fazer esse processo de quebra. Então, aquilo que você não conseguiu quebrar vai ser eliminado nas fezes. Mas o alimento vai passar por todas essas partes aqui. Então, recapitulando, a gente tem a boca, a gente tem a faringe aqui no início da garganta, depois a gente tem o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, essas são as partes que formam o tubo digestório. Além do tubo digestório, eu vou voltar aqui para a figura de cima. Além do tubo digestório, a gente tem as glândulas anexas. As glândulas anexas, elas não fazem parte do tubo digestório. Então, o alimento não passa por elas, mas elas vão jogar dentro do tubo digestório aquelas enzimas, entre outras substâncias. As glândulas anexas são as glândulas salivares que estão aqui dentro da nossa boca. A gente tem o fígado, então tá vendo aqui, ó, o fígado não faz parte do tubo digestório, mas o fígado é importante para a digestão. Ele produz algumas coisas que vão ser jogadas aqui dentro do tubo digestório. A gente vai ver depois que substâncias são essas. E a última glândula anexa é o pâncreas. Tá vendo essa parte amarela aqui? Este é o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula. O alimento não passa por ele. Mas o pâncreas produz algumas coisas que são importantes para o processo de digestão. Tá bom? Então, recapitulando aqui os órgãos que vão fazer parte do nosso sistema digestório. A gente tem os órgãos do tubo digestório e as glândulas anexas. Quais são os órgãos do tubo digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, nessa ordem que eu falei para vocês. Aqui, gente, no 8º ano, eu considero muito importante que você saiba a localização dos órgãos do corpo humano. Tipo assim, na matemática do 8º ano, você tem, sei lá, você tem que aprender equação de segundo grau. É importantíssimo você aprender equação de segundo grau. Aqui nas ciências do 8º ano, você aprender a localização dos órgãos do corpo humano também é importantíssimo. Então, é por isso que vocês têm que estudar essa figura. Aprender a localização do órgão do corpo humano. Se a gente tivesse, né, quando a gente for fazer as provas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, uma figura como essa, só que sem os nomes. E aí você vai ter que colocar lá na prova o nome de cada um desses órgãos. Tá? É muito importante saber o nome dos órgãos do sistema digestório, dentre, né, todos os outros órgãos do corpo humano aqui no 8º ano, é essencial. Por isso que eu estou falando para vocês. Tá? Então, de novo, órgãos do tubo digestório, nessa ordem: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, o alimento vai passar nessa ordem, nessa sequência. E além dos órgãos do tubo digestório, a gente tem as glândulas anexas. As glândulas anexas, elas vão ser formadas, então, pelas glândulas salivares, pelo fígado e pelo pâncreas. Cada um desses órgãos, tanto do tubo digestório quanto das glândulas anexas, vai estar relacionado a alguma função importante no processo de digestão. Alguns vão produzir enzimas, outros vão fazer com que o alimento se movimente dentro do nosso corpo. E aí, então, a gente vai deixar esse assunto para a próxima aula, tá bom? Eu já recebi uma vez aqui que tem menos de 10 minutos para a aula acabar.
né, o tempo acaba, eu vou então liberar as perguntas, vou desmutar aqui. E aí, quem quiser perguntar, quem quiser fazer uma pergunta, estamos disponíveis para conversa. Quem quer perguntar alguma coisa? João Pedro. Oi. Pode falar. É por conta que eu lembro que você estava falando sobre os macronutrientes, que são os grandões, Sim. certo? Então, não são os grandões. Mariana, os macronutrientes, eles são chamados assim porque você precisa deles em grande quantidade na sua alimentação. Existem macronutrientes grandões, como as proteínas, os carboidratos, os polissacarídeos e os lipídios. Mas não tem a ver com o tamanho, tá? Tá, mas então os grandões, as proteínas, por exemplo, por eles terem que serem quebrados, eles causam alguma tipo de desgaste ou alguma coisa no nosso corpo, tipo, não muda. Por exemplo, no caso das proteínas que você perguntou, tá? As proteínas, quando a gente quebra a proteína, a gente acaba produzindo uma substância tóxica no nosso corpo. E aí a gente tem o sistema urinário justamente para jogar fora essa substância que é tóxica que a gente produz quando a gente acaba produzindo, quando a gente acaba quebrando a proteína, que é a ureia. Então depois a gente vai estudar o sistema urinário e a gente vai aprender como isso acontece. Agora, a quebra de carboidrato, de lipídio, não resulta nessa substância que é tóxica, tá? Entendi. Obrigada, professora. Era só isso. De nada. Tem mais alguma questão? Abre o microfone e vamos conversar, gente. Ó, se por acaso a aula acabar de uma vez, é porque o tempo acabou, tá? Como vocês têm outra aula daqui a pouco. Alguma dúvida? Professor? Sim. Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu tô tranquilo. Professor, Tá tranquilo? Oi. o senhor estava falando aí das partes do sistema digestório e tinha o suco gástrico, certo? Sim. Tava passando na televisão, não sei se o senhor viu, que se com o coronavírus, se ele estiver na nossa garganta, alguma coisa assim, se a gente beber muita água, ele desce e meio que, assim, morre com o suco gástrico. Isso é verdade? Pelo que eu vi, algumas informações, isso é meia verdade, né? De fato, ele pode, né, acabar descendo para o nosso estômago, mas em algumas situações ele passa do estômago e acaba caindo no nosso intestino, né? Lembra que depois do estômago tem intestino delgado, depois o intestino grosso. Então, não é 100% de certeza que o coronavírus ele vai morrer, que ele vai ser destruído lá no suco gástrico. Inclusive, algumas pessoas que têm confirmação de Covid, um dos sintomas é diarreia. Essa diarreia é provocada justamente porque o vírus chegou lá no intestino. Só para você ver tudo que é interessante. Então, em algumas situações ele pode passar do estômago. Então, de alguma forma, ele conseguiu resistir ao suco gástrico. Diga. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto? Então, assim, gente, a gente vai encerrar agora, tá? Qualquer dúvida que ainda tiver, né, a gente pode conversar lá pela plataforma. É só vocês perguntarem lá no link da aula que a gente conversa por lá, tá bom? Eu vou encaminhar depois o roteiro de estudo com alguns exercícios para a gente poder fazer deste capítulo, desse assunto que a gente comentou, tá bom? Então é isso. A gente se vê na quinta-feira. A gente tem outra aula aqui quinta-feira. Tudo bem? Quinta-feira, gente, eu vou lá para a escola. E aí lá na escola tem, não sei se vocês já viram, um bonequinho do corpo humano. E aí a gente vai fazer uma live lá na escola.